Fala pessoal, vamos a mais uma pílula ecográfica dessa semana e agora com um assunto de extrema relevância que é falar sobre ultrassonografia abdominal, Doppler abdominal e mais especificamente falando sobre as variações da síndrome de Quebra-nozes. Então, o grande problema aqui que está implicado é o pinçamento ou a constricção da veia renal esquerda. E aí a gente precisa entender quais são essas apresentações para que a gente possa buscar esse diagnóstico e colocar isso nos nossos relatórios, ajudando aí os nossos pacientes. Então, a primeira e mais clássica apresentação, da redução do calibre da veia renal esquerda é no momento da sua apresentação clássica passando pelo espaço aorto-mesentérico. Relembrando que esse é um espaço que deve ter aí no mínimo 2,5 mm e abaixo disso, a gente vai poder ter uma repercussão hemodinâmica da veia renal esquerda. Então essa é a apresentação mais clássica, a gente sempre faz um corte transversal abdominal mostrando aqui o eixo axial da artéria mesentérica superior e da artéria aorta, e vai ser nesse ponto de constricção que a gente vai então dar esse diagnóstico. Mas não é só pela redução do espaço, eu posso observar a angulação da saída da artéria mesentérica superior, da iminência, da aorta. Eu posso ver o ponto aqui do Doppler, a formação do Eirising, e calcular essa velocidade. Então, esses pontos são importantes, essa é a apresentação mais clássica que a gente tem, do pinçamento aí, ou da constricção da veia renal esquerda. Mas a gente tem outras apresentações. Vamos ver mais uma aqui, ó, não tão clássica como aquela, mas vejam, fiz o eixo longitudinal da aorta, fiz o eixo longitudinal da artéria mesentérica superior, e quando eu observo, não encontro a veia renal esquerda passando no espaço aorto-mesentérico. Quando a gente olha um pouquinho lá para a posterior, a gente consegue ver ela passando por ali. Como que chama essa apresentação? A apresentação retroaórtica da veia renal esquerda. Esse é um ponto importante, aumento das dimensões da aorta ou mudanças da pressão abdominal podem fazer aí também uma compressão, fazer com que esse paciente também seja sintomático. E uma última apresentação, e também rara, mas muito importante, é a apresentação circunaórtica da veia renal esquerda, que é quando nós temos um ramo passando pelo espaço aorto-mesentérico, vemos aqui o eixo longo da aorta e o eixo da artéria mesentérica superior, e vemos a passagem clássica aqui, ou mais comum, da veia renal esquerda, porém, logo abaixo, posteriormente, também uma apresentação retroaórtica. Então, quando simultaneamente, um ramo passando no espaço aorto-mesentérico e um ramo passando no espaço retroaórtico, chamamos essa apresentação de circunaórtica. Vamos lá ao vídeo, então, para a gente ver em tempo real essa apresentação. Não é um diagnóstico difícil, o paciente pode ser sintomático, então é importante que a gente coloque isso no nosso relatório. Às vezes é um achado mais aí para os exames contrastados, mas vejam que não é um diagnóstico impossível para a ultrassonografia. Então eu coloquei até essa publicação aqui de 2006 da revista Imagem, vejam que é a mesma apresentação que a gente vai ter aqui, ó. Vamos ter então a passagem da veia renal esquerda lá, ó, pelo espaço aorto-mesentérico e logo abaixo pelo espaço retroaórtico, a apresentação retroaórtica, e com isso a gente tem então a apresentação circunaórtica. Para terminar e fazer um resumo aqui para vocês, acho que é importantíssimo que vocês tenham então essas três apresentações da passagem da veia renal esquerda no espaço aorto-mesentérico, retroaórtico, ou quando simultaneamente nesses dois espaços, a apresentação circunaórtica. Se eu tenho uma compressão que leva a uma alteração hemodinâmica, quem vai sofrer com tudo isso é a pelve, porque nós vamos lembrar que a veia gonadal esquerda drena na veia renal quase num ângulo aí de 90 graus. Então esse impacto vai ser importante, e caso o paciente tenha alguma repercussão hemodinâmica e uma repercussão clínica,
provavelmente será no sexo masculino uma varicocele, né, mais acentuada à esquerda, podendo chegar até a apresentação de varicocele intratesticular, e na paciente feminina, podendo chegar aí a uma apresentação de uma dispareunia crônica. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa apresentação da semana. Aproveitem para ver os outros casos que nós publicamos e entrem em contato, comentem, para que a gente se mantenha sempre aí atualizado. Um grande abraço.